impacto ao chegar nessa cidade foi imediato. No caminho em direção à nossa hospedagem, fomos recepcionados por gigantes pedras que emergem do solo de forma majestosa. Esse é um daqueles lugares que, por mais que pareça bonito por fotos ou vídeos, é muito mais bonito ao vivo. Em 2 dias de roteiro por lá, fizemos algumas das principais trilhas da cidade, nos aprofundamos sobre a história e cultura do local e visitamos mirantes incríveis. Então bora começar esse vídeo logo e te mostrar mais uma joia do nosso país que muita gente não conhece. Sejam bem-vindos a Quixadá, a terra dos monólitos. Bom dia, galera, e hoje o nosso rolê família é diretamente de um local que eu acho que 90% de vocês nunca ouviu falar, porque estamos aqui em Quixadá, no interior do Ceará, e tenho certeza que quem ficar para ver esse vídeo vai se surpreender muito com essa joia do sertão cearense. E para começar muito bem nossos rolês aqui por Quixadá, agora pela manhã a gente já vai fazer uma das principais trilhas daqui, que é a trilha da Pedra da Galinha Choca, e a gente está aqui com o Ricardo, que vai ser nosso guia parceiro aqui dessa viagem, desse roteiro aqui por Quixadá. E daí agora conta um pouco pra galera das curiosidades, informações mais técnicas sobre a trilha, que a galera gosta de saber. Pessoal, bom dia, né? Vamos dar início na trilha da Pedra da Galinha Choca. Ela tem 414 metros de altura e olhando assim, todo mundo acha que é um monólito só, mas na verdade é um conjunto. A cabeça é uma rocha, o rabo é outra e as costas é a terceira rocha que compõe, né, a Pedra da Galinha Choca. A trilha é de nível moderado, né, se for um grupo que já tem o hábito de fazer esse tipo de atividade, consegue subir em 55, 60 minutos e descer em 40. Galera, pra quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente adora fazer trilha, e esse ano, por enquanto, a gente só tinha feito acho que umas 2 trilhas. A gente não foi para muitos destinos que tem opções de trilhas para fazer, então a gente tá super animado para fazer a trilha de hoje, e também a gente vai fazer mais trilha ainda aqui ao longo desse vídeo. E essa parte aqui o Ricardo colocou uma corda pra gente subir com mais segurança. Estamos quase chegando, bora lá. Galera, olha isso aqui. A gente tá no nosso terceiro e último mirante antes de chegar na cabeça da Galinha Choca, e a gente tá num mirante aqui que o Ricardo falou que é o mais bonito dessa trilha, e realmente ele é muito lindo. A gente consegue ver aqui vários monólitos, a gente consegue ver um pouco da vegetação daqui. A gente tá vindo numa época de chuva aqui do sertão, então não tá aquela vegetação bem seca que a gente tá acostumado a ver. A gente tá vendo uma vegetação bem verde, assim, bem viva. Então é muito lindo. Comentem aqui no vídeo se vocês já faziam ideia que existia um local assim no meio do sertão cearense. E depois de cerca de 1 hora e 10 minutos de trilha, a gente chegou aqui no dorso da Pedra da Galinha Choca. A gente está agora a cerca de 414 metros de altura e a gente tem uma vista espetacular aqui de Quixadá. A gente consegue ver os monólitos, a gente consegue ver a cabeça da Galinha Choca, a gente consegue ver o rabo da Galinha Choca. Olha, galera, é muito bonito, valeu muito a pena fazer essa trilha aqui. E mostrando um pouco aqui da vista pra vocês, aqui é o açude do cedro que a gente vai depois mostrar pra vocês. Aqui tá a cabeça da galinha, olha só a vista, e aqui tá o rabo. E o Bruno. E começando a nossa descida, um pouquinho depois de onde a gente estava parado ali, bem em cima, tem esse mini mirante aqui que a gente tem vista bem de frente para a cabeça da galinha. É muito bonito, gente.
trilha finalizada e agora a gente veio conhecer uma outra atração que fica bem do ladinho aqui, que é o Açude do Cedro. E tem também umas histórias bem interessantes daqui, né? Tem as histórias. Nós estamos passando aqui na parede do Açude do Cedro, né, ao lado aqui o açude. Esse é o açude mais antigo, né, do Brasil e o 7º maior reservatório de água do estado do Ceará. A ordem da construção do açude foi dada por D. Pedro II, em decorrência ao grande impacto social causado pela seca dos 3/7, 1877, 78 e 79. Mas ele só veio mesmo a ser construído após o Império, né, em 1890 e finalizou em 1906. Logo atrás da gente nós temos também a Pedra Faladeira. Ricardo, por que esse nome? Quando a parede do açude foi inaugurado, foi celebrada uma missa aqui na própria parede, e quando o padre estava celebrando, sempre ele ouvia alguém repetindo. E aí o padre meio que se enfezou e disse que se não parasse ele ia encerrar a celebração. Uma pessoa levantou e disse: padre, é a pedra é faladeira. É o eco, né? É o eco dela. E aí tem uma lenda aqui da região de que quando você pisa na parede do açude, se você olhar muito para a pedra faladeira, ela cai e destrói a parede. Então vamos evitar de olhar muito para a pedra faladeira. Cheio de lendas, né? Cheio de lendas. Galera, enquanto a gente está andando aqui pela parede do açude, dá uma olhada na vista que a gente tem daqui. A gente vai voltar aqui outro dia para ver o pôr do sol. Dizem que o pôr do sol aqui é muito bonito, né, Ricardo? Fantástico, fantástico. Vale a pena. Mas depois a gente mostra, né? Ainda vai ter tempo aqui. Calma que vai ter muita coisa ainda nesse vídeo. Após passarmos a parede do açude, no final dela a gente encontra essa construção. Essa construção na época servia como escritório para os engenheiros verem como é que estava o andamento, né, da construção. Hoje funciona um restaurante. Quando a gente entrar agora a gente vai ver algumas fotografias da época que houve as sangrias e as secas, né, após quando o açude foi construído. A parede do açude foi construída, houve 6 sangrias em 1924, 25, 74, 75, 86 e 89. E em contrapartida ele secou 6 vezes também. 1930, 1932, 1950, 1999, 2021, que foi a última seca que a gente passou agora. Na parte da tarde nós vamos conhecer a parte histórico-cultural da cidade e essa construção ela serviu como base, né, para a construção do Chalé da Pedra, onde hoje funciona o Memorial Raquel de Queiroz. Agora a gente veio aqui na parte de trás do restaurante que o Ricardo tinha comentado pra gente. E aqui que quando o açude transborda que acontece a sangria. E agora a gente vai dar uma pausa no nosso dia, a gente vai tomar um banho, comer uma coisa e a gente volta na parte de tarde para mostrar um pouco mais de Quixadá aqui pra vocês. Galera, e agora de tarde a gente vai dar um tour aqui por alguns monumentos e passar um pouco pela história aqui de Quixadá. Brunão, boa tarde, né? Tendo em vista que nesse período da tarde nós vamos finalizar vendo o pôr do sol no santuário, nada melhor do que a gente iniciar aqui na igreja Jesus, Maria e José, que ela é conhecida como a igreja da catedral aqui na cidade. Foi a partir desse ponto, né, que começou, né, a construção e finalizou do santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão. Em 1985, o ex-bispo da cidade, né, nos festejos de Nossa Senhora do Carmo, que acontecia aqui ao lado, quando ele saía do festejo, que ia entrando na igreja, nessa calçada, quando ele chega nesse ponto, ele escuta alguém fazendo uma simples pergunta para ele. E a pergunta era: por que tu não pensaste em construir uma casa para minha mãe? E aqui nesse local onde a gente está, ele olha, né, e visualiza o santuário. Hoje não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Tem um prédio na frente aqui, galera. Não dá pra ver aqui desse ângulo, mas tem um prédio que tá tampando a vista do santuário. E aí, a partir daqui ele visualiza e começa todo o processo de construção do santuário, que vem ser inaugurado em 1995. Pausa agora aqui na Lagoa dos Monólitos, e uma coisa que a gente tá gostando muito de andar aqui pela cidade é que tem vários monólitos que eles ficam ou bem coladinhos no centrinho ou ficam literalmente dentro do centro. Tem até uma pedra que é bem famosa aqui, que é a Pedra do Cruzeiro, que ela fica literalmente no meio ali do centrinho de Quixadá. Então tu tem ali o comércio, tu tem as escolas, tu tem os hotéis, né, as casas, e daí tem aquela pedrona ali no meio. Cara, achei isso muito curioso e muito legal também.
A gente chegou agora aqui na praça do chalé e quando a gente chega na praça a gente se depara com uma coisa muito curiosa, que é um monólito que tem uma casa em cima. Hoje em dia provavelmente não poderia construir um local como esse em cima de uma rocha, né? E esse monólito é um monólito bebê, digamos assim, À vista dos outros. ele é pequenininho, mas conta pra gente um pouco da história desse local, qual a importância dele aqui pra cidade de Quixadá, porque é uma coisa bem curiosa, Sim, né? sim. Esse é o Chalé da Pedra, ele foi construído em 1920. O proprietário inicial, né, dessa residência foi Fausto Cândido de Alencar, que teve a brilhante ideia de construir uma casa em cima do monólito. Em 1943, chega a agência do Banco do Brasil a Quixadá e na época o chalé era Casa das Casas. Então houve uma disputa entre os bancários para ver quem iria morar no chalé. E aí Petrônio Cordeiro Campos ganha essa luta, compra o chalé e passa a morar até o fim da sua vida. E aí quando ele morre, em 2010, o chalé ele é inaugurado como Memorial Raquel de Queiroz. Então hoje não mora ninguém ali, não mora é ninguém. só tipo um museu. O museu dela, a própria Raquel. Né? Então, assim, muita gente que chega aqui em Quixadá acha a casa da Raquel de Queiroz. Não, mas na verdade, Raquel de Queiroz nunca morou no chalé. Ela leva o nome dela porque é uma filha de Quixadá, né? Nasceu em Fortaleza, mas passou uma boa parte da sua vida aqui em Quixadá. Então, construíram um memorial, né, em homenagem a essa escritora. Agora a gente vai subir ali e conhecer um pouquinho mais de perto. Só antes da gente subir no monólito, falar que também na parte de baixo daqui fica uma estátua em homenagem a Raquel de Queiroz, que é uma das filhas mais ilustres aqui de Quixadá. E depois a gente conta um pouco mais a história dela para vocês, mas falar uma curiosidade sobre essa estátua aqui. Porque, segundo o Ricardo nos contou, esse óculos aqui que ela tá usando, ele já foi roubado umas 3, 4 vezes, né? Então teve vezes que acharam depois, teve vezes que não acharam. Daí como uma forma de homenagem e brincadeira para esse fato que acontecia aqui em Quixadá, aqui tem várias faculdades, né? Quixadá é um polo universitário muito forte. Daí os alunos de um curso de design fizeram um joguinho chamado O Mistério do Óculos para fazer uma brincadeira com esse fato que eu contei aqui para vocês. Imagina, né, vamos voltar aí décadas, né, e ter essa visão privilegiada sem, né, essas construções, né, só a paisagem, os monólitos. Daqui a gente tem uma visão privilegiada da Pedra do Cruzeiro, ou ela era conhecida como a Pedra Grande da Lagoa, porque no inverno a lagoa que tinha em torno dela transbordava e vinha, né, e se juntava com a lagoa que era aqui. Antigamente, como não tinha essa praça, era uma lagoa, um monólito e a casa em cima dele. E aí, se puderem ver, o formato que foi construída a praça é como se jogasse uma pedra na lagoa e as ondas fossem se afastando. Aqui na casa tem 360 graus de visão. Imagina antigamente sem nenhuma dessas construções, o quão lindo era, né? Olha aqui, galera, dá pra ver um monólito. Aqui na frente desse prédio tinha outro, aqui tem outro, aqui outro, então era cheio. Agora a gente está aqui em frente desse prédio bonito lá de 1922, que hoje funciona como Museu Histórico Jacinto de Souza. Jacinto de Souza era um artista aqui da cidade, inclusive ele morava nessa rua. E lá dentro do museu vocês vão encontrar alguns móveis antigos, também fotos antigas aqui de Quixadá. Daí em frente ao museu tem duas coisas que chamam a atenção. Uma delas é a antiga estação ferroviária aqui de Quixadá. Ela está fechada no momento, mas ela é muito bonita. E também tem uma escultura que o próprio Jacinto de Souza fez, que ela é em homenagem aos trabalhadores aqui dessa região. Agora a gente veio conhecer outro ponto interessante aqui do centrinho de Quixadá, que é a Casa de Saberes Cego Aderaldo. Eu preciso contar um pouco da história de Aderaldo para vocês conhecerem um pouco mais desse mito aqui, que morou em Quixadá, tá? Ele não nasceu aqui, mas ele morou aqui durante parte da vida. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego aos 18 anos quando ele sofreu um acidente, e daí ele não tinha nenhum vínculo com música, com arte, com nada, até que ele teve um sonho, e nesse sonho ele recebeu um chamado, né, Paula? É uma visão, Teve né? uma visão, assim, que ele tinha que começar a se envolver com a arte, e daí depois daquilo ele aprendeu vários instrumentos, ele começou a aprender a rima tanto para fazer poema quanto para fazer o repente, né, que é aquela rima improvisada de dueto, que às vezes tu faz batalha, às vezes tu faz em parceria também. Então, depois disso, ele começou a aprender isso e começou a ganhar muito renome, né, aqui na região.
Inclusive, ele ganhou tanto renome que ele virou amigo, né? Ele conheceu pessoas muito importantes, como o Padre Cícero, como Raquel de Queiroz, que é outra moradora icônica aqui de Quixadá, e até Lampião. Tem muitos relatos que ele chegou a conhecer Lampião pessoalmente. E, enfim, ficou muito famoso, não só por isso, pela rima, também ele trabalhava um pouco com a divulgação do cinema, cinema naquela época preto e branco, com aqueles caixotes gigantescos. E daí outra coisa muito interessante sobre a história dele é que ele não teve nenhum filho de forma natural, mas ele adotou 26 crianças. Então, por onde ele ia passando, né, nas turnês que ele ia fazendo aqui pelo Nordeste, ele ia adotando algumas crianças e para cada uma dessas crianças ele ia educando elas, fazendo elas aprenderem também algum instrumento e inclusive, mais lá para o final da vida, no meio de idade dele, ele fez uma orquestra com os filhos dele. Então tem até algumas fotos aqui onde a gente pode ver ele com os filhos dele tocando instrumentos diferentes. E agora viemos aqui conhecer a Gruta de São Francisco. Bora lá! Para conhecer a estátua de São Francisco a gente tem que fazer um esforcinho aqui, ó. Tem que subir uma escadaria. Não é tão curta não, galera. A quase 7 quilômetros do centro da cidade, a gente pode encontrar a Gruta de São Francisco. É um templo religioso que foi construído em 2008. Nós sabemos que o point da Romaria de São Francisco é em Canidé, mas Quixadá também passou a receber uma grande quantidade de romeiros nos festejos de São Francisco. Tendo em vista, né, a Diocese de São Francisco de Assis resolveu construir esse templo, né, e a imagem de São Francisco. E aqui nesse local, né, além de ser esse templo religioso, também já foi cenário de filmes. Quixadá é uma cidade cinematográfica, né? Já tiveram vários filmes gravados aqui na região. E aqui, nesse local, foi gravado algumas cenas do filme Shaolin do Sertão. Agora a gente está aqui no pórtico de entrada de Quixadá, que também tem um mirante em cima dele. E galera, que mirante bonito! Daqui a gente tem uma vista 360 graus da região e a gente consegue entender um pouco mais do porquê que isso aqui é chamado da Terra dos Monólitos. Pelo que eu estava lendo, pesquisando antes na internet, eu pensei que tinha, sei lá, uns 30, 40, no máximo 50 monólitos aqui em Quixadá, mas tem muito, mas muito mais do que isso. Pelo que o Ricardo estava nos comentando, tem uma estimativa aí de ter cerca de 180 monólitos cercando aqui Quixadá. Agora a gente está subindo para conhecer o santuário, mas antes a gente parou aqui na pista de voo livre, que dizem que tem uma vista muito bonita aqui dos monólitos, então a gente vai conferir e mostrar tudo aqui para vocês. Meu Deus, que lindo, gente! Não parece nem real isso aqui. Nós estamos no Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, que fica na Serra do Urucum, a quase 504 metros de altura acima do nível do mar. E ao chegar no santuário, a gente se depara com dois pontos. O primeiro é a torre piramidal. Ela é toda construída no aço e na sua parte frontal não há nenhuma estrutura para que os romeiros que cheguem ao santuário eles se sintam acolhidos pelo manto da Virgem Maria. Pra vocês perceberem, é como se fosse um manto da Nossa Senhora. Atrás da torre piramidal há 4 painéis que representam a criação, o pecado, a encarnação e a morte de Jesus Cristo. Esses painéis eles trazem uma mensagem aos romeiros. Qual é a mensagem? De que não há nenhum mistério no santuário, e sim a salvação. Lá dentro também eles trazem uma reflexão de que, assim como a dor nos une na vida, o amor de uma mãe nos une como um só povo de esperança.
Para finalizar o dia de hoje, a gente veio ver um pôr do sol aqui bem do ladinho do santuário. E galera, a vista novamente é espetacular, sério. Não sei nem descrever isso aqui direito, porque foi uma surpresa muito grande pra gente. E cada visual que a gente vai tendo, a gente vai se surpreendendo cada vez mais com essa paisagem aqui do sertão cearense. Agora falando sobre a nossa hospedagem para vocês aqui em Quixadá, a gente está no Hotel Monólitos, que está super bem avaliado no Maps, nota 4.5 de 5, e a gente gostou de várias coisas daqui, vou citar aqui 4 delas para vocês. Primeiro, a questão da localização, então a gente está aqui bem no centrinho de Quixadá e fica bem próximo de farmácias, principais restaurantes, também se quiser ir nas atrações, fica bem no meio de tudo, então isso é uma coisa muito boa pra gente que tá gravando, que tá fazendo turismo aqui. Segunda coisa, o atendimento, então desde o momento que a gente chegou, todo mundo nos recepcionou super bem, a equipe de limpeza, recepção, a equipe do café também, todo mundo muito querido, muita gente boa. Terceira coisa, a gente gostou muito dos quartos, a gente tá aqui num quarto triplo, aqui tem frigobar, a gente gostou bastante da cama, tem escrivaninha também pra trabalhar e também tem ar-condicionado, que é uma coisa muito importante aqui nessa região do Ceará. E a quarta coisa é o café da manhã. É um café da manhã que tem, ele é pequenininho assim, mas tem bastante coisa. Tu pode pedir opção à la carte, como tapioca, omelete, também tem suco, tem bolo, tem fruta, tem um monte de coisa. E daí pra quem tiver interesse, o valor de quartos duplos, eles estão a partir de R$208. Daí eu vou deixar o link pra reserva aqui na descrição do vídeo. Bom dia, galera! Começando nosso segundo dia de roteiro, cumprindo uma promessa pra vocês. Ontem eu mostrei a estátua de Raquel de Queiroz e eu comentei que eu ia falar um pouco mais da história dela pra vocês aqui no vídeo. E agora chegou o momento, porque a gente tá aqui diante da fazenda Não Me Deixes, que era o local onde a Raquel morava durante metade do ano. Então ela morava metade do ano aqui nessa fazenda em Quixadá do Ceará e a outra metade lá em Rio de Janeiro, capital, em um apartamento do Leblon. E daí pra quem não sabe quem foi Raquel de Queiroz, vou tentar fazer um resumo aqui da biografia dela, mas ela foi jornalista, escritora, dramaturga, cronista, tradutora, e ela fazia tudo isso com muita excelência, e ela foi precursora em vários aspectos. Ela foi a única mulher a participar do movimento modernista brasileiro, ela foi uma das primeiras mulheres cronistas do Brasil, e ela foi honrada lá em 1977, sendo a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, sendo aí um modelo para tantas outras mulheres desse Brasil. E agora a gente vai conhecer a casa dela, onde ela morava durante metade do ano. Também ela escrevia algumas coisas aqui. Tem aqui vários aposentos, também tem alguns livros, tem fotos de família. E o valor, para quem quiser conhecer, é de R$70 por carro, tá? Não é por pessoa, é pelo veículo. E agora a gente vai fazer mais uma trilha novamente aqui com o Ricardo. E eu não posso falar o nome da trilha que a gente vai fazer, porque é a trilha da Pedra da Piroca. É pelo que eu tô pensando mesmo? É a trilha dali, ela, porque eleva esse nome por conta do formato, né, do órgão genital masculino. É uma trilha de nível leve, ela possui 300 metros de altura, né, até o ponto máximo onde a gente vai. Né? E é uma trilha calma, algumas lendas dentro dela que a gente vai conhecer no percurso. A gente chegou agora no primeiro mirante e como o nome da trilha é trilha da... que eu não posso falar aqui, né, por causa que o YouTube é capaz de não monetizar o vídeo, esse aqui é o mirante da Loca do... Então vou deixar desse jeito para não ficar totalmente explícito aqui. Daqui a gente tem uma vista bem bonita aqui dos monólitos, aqui de Quixadá. E é importante falar que a trilha, por mais que ela seja mais curta e mais fácil do que a de ontem, ela não é uma trilha 100% tranquila, tá? Inclusive choveu um pouco ontem, a trilha tá um pouco escorregadia, tem uns pontos que são bem inclinados. Então acho que é importante falar isso aqui para vocês vocês não acharem que é uma trilha para iniciante, tá? Eu já acho que é uma trilha para quem já tem um pouquinho de experiência em atividades como essa. E
E agora a gente chegou aqui na parte mais difícil da trilha, que é tipo uma escalaminhada. O Ricardo colocou aqui uma corda pra gente se apoiar também. E daí a gente sobe bem em cima da pedra. Bora lá. E chegamos aqui bem em cima da pedra. E, gente, a escaladinha é um pouco difícil. É difícil mesmo. Mas vale a pena porque olha só a vista dos monólitos que a gente tem daqui. Deu medo de altura, pai? Deu medo. O pai do nada deu um medo nele, galera. Ele tá aqui, ó. Olha só a posição. Tiago, se eu pudesse me agarrar na pedra, eu me agarrar. Galera, aproveitando essa vista aqui maravilhosa, só para conversar aqui um pouco com vocês, um dos grandes objetivos do Rolê Família é mostrar pra gente mesmo e pra vocês que nos acompanham que o Brasil e que o mundo é muito além do óbvio, ele vai muito além dos destinos turísticos, né? Então a gente está muito feliz de estar podendo mostrar aqui para quem nos acompanha algumas coisas que fogem do lado turístico. Então muita gente aqui no nosso canal conheceu Pancas lá no Espírito Santo, o próprio Caparaó também, né, que fica ali na divisa de Espírito Santo e Minas Gerais, Novo Airão no Amazonas, Vale do Catimbau lá no Pernambuco, agora aqui Quixadá. A gente também depois vai para outros locais que são um pouquinho desconhecidos aqui do próprio Ceará, depois do Piauí. Então a gente está muito feliz de estar cumprindo um dos objetivos que a gente tinha no início do nosso projeto, que era de mostrar essas joias escondidas, né, do nosso país e quebrar alguns estereótipos, né? Quando a gente lá no sul, por exemplo, quando a gente vai crescendo e vai vendo coisas sobre o sertão na TV ou nos livros, tu sempre pensa e imagina um sertão bem seco, com tudo bem cinza, aquele cachorrinho magro, sabe? E o sertão é muito mais do que isso. E também outra coisa que a gente também comentou esses dias lá no nosso Instagram, inclusive quem não segue, vai lá seguir, é que muita gente associa o Nordeste à praia. Então quando alguém vai falar, vou viajar para o Nordeste, automaticamente a pessoa do Sul, Sudeste, de outros locais do Brasil, já pensa no litoral, né? No litoral da Bahia, litoral de Rio Grande do Norte, de Ceará, enfim, Pernambuco. E Nordeste é muito mais do que isso. O interior do Nordeste é maravilhoso. A gente tem a Chapada Diamantina, o Vale do Catimbau, a gente tem também Serra da Capivara e tantos outros locais incríveis do Nordeste que não são praia. Galera, começou agora uma chuva aqui, então a gente vai guardar as câmeras e começar a descida. E depois da trilha, mais uma surpresa aqui pra gente nesse vídeo. A gente subiu a Serra do Estevão, que é uma serrinha que tem em Quixadá, dá mais ou menos uns 30 minutos lá do centrinho, uma serra bem sinuosa. E a gente chegou aqui no mirante da Serra do Estevão e, galera, olha essa vista aqui. Surreal, né? Surreal. Lembra um pouco ali as formações lá da Chapada Diamantina, que a gente já conheceu. Olha, não tava esperando ver uma coisa assim aqui, né? A gente viu bastante monólito já, mas uma serra nesse formato aqui em Quixadá, eu não fazia ideia que existia. Há muitos anos atrás a gente veio a Fortaleza, Canoa Quebrada, Jericoacoara, a parte do litoral do Ceará, e eu não imaginava que o interior do Ceará tivesse uma beleza tão grande. Estou impactada com essa natureza. E essa serra tá deslumbrante. De um lado a gente tem Quixadá e os seus monólitos, e desse lado da serra nós temos essa planície gigantesca com essa visão da serra. E para finalizar com chave de ouro, a gente voltou aqui pro açude do Cedro para assistir um pôr do sol e eu acho que vai ser muito bonito, né, mãe? Acho que vai dar um pôr do sol maravilhoso. E
é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal, um dos destinos mais surpreendentes que a gente já mostrou aqui pra vocês. Queria agradecer ao nosso guia, o Ricardo, que fez todos os passeios com a gente, também o Hotel Monólitos, que nos recepcionou tão bem. E é isso, pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já se inscreve no canal se não é inscrito e faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!